apedrejar. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, tire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Quem Que é? era sem pecado e não me condenou. Aleluia! No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia! Oh, vai orando a Deus, porque Ele te encontrou e Ele te perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele nos perdoou. Oh, e sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Na minha alma buscava e nada me condenava. A tua presença é o que faltava em mim. Vai louvando Minha isso nessa vida noite. foi transformada. Não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Não tem espaço pra mais Todo nada. vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me contentava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Ora isso nessa noite e diz assim: eu não te troco por nada. Oh! Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço
pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Oh, aleluia. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Fala mais uma vez. Eu não te troco. Eu não te troco por nada. Aleluia. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, O vazio ele vai sendo completo. hoje é sua morada. A minha alma buscava, Mas nada e podia nada me completar. completava. Porque só tinha uma Tua coisa. presença é o que faltava em A mim. presença do Minha Senhor. vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia Para de em procurar mim, aquilo que não hoje é te sua completa. morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Amém. Fica nesse ambiente de oração. Nós fomos sendo conduzidos por esse louvor para que a gente pense na completude do Espírito Santo. Fica nesse ambiente. Prostra o teu coração nessa noite e busca essa completude, busca a presença dEle, que vai completar o vazio na tua alma. Ó Senhor, nós estamos procurando em tantos lugares. Nós estamos querendo preencher esse vazio de tantas formas, menos com a tua presença. Fala conosco nessa noite, Senhor. Com o que a gente tem buscado preencher os vazios da nossa alma. Vai pensando agora no teu coração, vai entrando no teu lugar secreto. Vai lembrando do sacrifício que Ele fez naquela cruz. Como a maior prova de amor, entregando o único Filho. Para que a gente tivesse acesso à presença dEle. O que a gente está fazendo com isso, Senhor? Oh, Jesus, fala conosco nessa noite. Vai levantando a tua voz, vai erguendo um clamor para buscar a presença do Senhor. É só Tu que vai preencher, Senhor. Nos tira, Senhor, desses caminhos que a gente tem escolhido, caminhos mais fáceis, caminhos largos. Nós queremos buscar a Tua presença e encontro, Senhor, ao Teu coração, por mais difícil que seja, por mais árduo, Senhor. A gente quer enfrentar esses obstáculos, Senhor, que tem nesse caminho estreito, Senhor, para que a gente encontre a Tua presença e fique nela, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor de novo e ficar pensando
sobre isso no nosso coração. Que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. E eu não te troco, oh, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Que a vida foi transformada. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Oh, aleluia. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse louvor. Deus colocou... É a primeira vez, né? Que a gente canta. Já tinha ouvido, mas a gente pensar nessa oração que Deus deu para... Quem que é o autor? A Juliane. Deus deu para essa menina aí, me levou a refletir assim sobre a morte do Senhor e a presença dele, que a gente vai se perdendo e a gente sabe que a gente tem acesso, a gente sabe como buscar, mas a gente vai negligenciando e vai colocando outras coisas como prioridade. E quando a gente viu, a gente até está se sentindo cheio e preenchido, mas é momentâneo. Daqui a pouco a gente já sente um vazio de novo, já cai num buraco, e a gente precisa estar sempre tentando buscar oxigênio para respirar, e não é isso que o Senhor tem preparado para nós. Não foi isso que Ele preparou para nós quando Ele entregou o único Filho dEle, para que a gente tivesse acesso a essa presença, ao perdão. Eu fiquei refletindo sobre isso. Glória a Deus. Amém. Obrigada, louvor. Vamos passar para o nosso segundo momento, o momento da palavra. Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ver a Isadora aqui, bem linda. A gente está acostumada a ver o rostinho dela só. Mostra o rostinho dela, Ana Júlia, mostra. Só no Adoleculto, agora ela está conosco em outro sábado também, muito bem. Glória a Deus. Antes da gente passar para a palavra, mas eu já queria falar para a nossa aniversariante ir se preparando, que ela está de aniversário hoje, a idade de Cristo ela está fazendo. Daqui a pouco ela está vindo aqui. Mas eu queria deixar 2 recados. Primeiro, que os dados da nossa conta estão aqui na nossa live, para quem estiver no coração também aqui presencialmente, para dizimar e ofertar nesse ambiente aqui de adoração que o Senhor tem nos escolhido para estar fazendo parte. Se tu sente no teu coração, pode ficar à vontade também. E no sábado que vem, nós temos o Retiro das Mulheres. Ah, muito bem.
Eu tentei fazer uma entonação para preparar elas, porque não é sempre que elas fazem. Elas, né? Eu também me coloco nesse lugar. Mas, por conta do Retiro das Mulheres, nós não vamos ter o nosso culto aqui no sábado. Então, o culto de sábado para os homens. Aí agora é a hora que vocês falam. Não, vamos de novo. A gente vai ter os adolescentes que tem que falar, né? Eles que não vão ter a oportunidade de vir. Eu vou dar mais uma chance para vocês, tá? A gente vai ter o Retiro das Mulheres no sábado que vem. E, infelizmente, a gente não vai ter o nosso culto de jovens. Agora sim. Então, para a gente avisar, deixar avisado, a gente também vai colocar no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas redes sociais. E tu que não vai participar do Retiro das Mulheres, é adolescente, é homem, entra em contato com o pastor Tiago, entra em contato com o pastor Eduardo também, que provavelmente vai ter algum movimento aí extra retiro, e tu também pode estar fazendo parte disso. Mas aqui, às 8 horas do sábado, nós não nos encontraremos. Só no próximo já volta com a programação normal. Amém? Então tá, agora a cadeirinha da pregadora. Tu vai ficar de pé? Tá vindo. É uma senhora, agora ela tem 33 anos, ela é uma idosa. Amém. Alice, tu vem aqui orar por ela, por favor? Depois. Tá, então eu já vou fazer uma oração dupla. Hoje é o aniversário dessa minha irmã, né, que Deus me deu, colega de república, e no final a gente canta parabéns, mas a gente queria honrar a vida dela, amém? Ela que tem sido levantada aqui no nosso meio, tem sido uma coluna aqui, né, para esse lugar aqui, para os jovens, grupo caseiro, sendo levantado como liderança. Estende tuas mãos aqui sobre ela. Começa a agradecer pela vida dela. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a gente te vê na vida da Mari, Pai. Ela tem sido uma representação tua aqui, Jesus, na terra. Vai usando ela, vai capacitando, Pai. Que esse novo ano, Pai, mais um ano que tu levanta ela, Pai, como liderança, no trabalho dela, na casa dela, com os amigos dela. É isso que a gente quer profetizar sobre a Mari, Pai. Ousadia, Pai. Coragem, posicionamento, Jesus, onde ela estiver, Pai. Seja capacitando ela, derramando palavras sobre ela, Pai. Derramando as tuas bênçãos sobre a vida dela, Pai. Ela tem sido suprida em tudo, nada tem faltado para ela. Continua levantando ela, Pai, como coluna do restante desse ano, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Taiana querendo que eu fique de pé, sendo que eu já sou uma senhora. A idade de Cristo, diz ela. Todos, na verdade, eu ouvi isso todas as vezes que me perguntavam que idade eu estava fazendo. Aí eu falava 33. E praticamente todas as pessoas diziam, nossa, a idade de Cristo. Mas essa palavra que Deus foi colocando no meu coração, essas últimas semanas, o pastor Eduardo, ele é um dos maiores incentivadores, né, da gente buscar palavra em todo tempo, né? A gente é incentivado, a gente fala isso, a gente sempre precisa ter uma palavra no nosso coração. Qualquer lugar que a gente vá, qualquer conversa que a gente esteja tendo, a gente precisa ter palavra. Deus nos fez mulheres e homens de palavra, adolescentes de palavra, que é isso que vai transformando a nossa vida, revelando o nosso coração e revelando o evangelho para nós. É só assim que a gente vai conseguindo, né? Isso é feito em meio à comunhão. E o Eduardo, ele sempre nos incentivou a buscar uma palavra para o nosso aniversário. Aí
pensando assim, refletindo o que Deus quer falar conosco. Não é qualquer coisa. A gente ressignificou os aniversários da nossa vida há alguns anos, né? E Deus tem nos auxiliado nesse processo. Não é só mais fazer aniversário, convidar as pessoas, sair jantar, fazer ali uma comemoração simples. Mas tem uma intencionalidade hoje no nosso coração, ou precisaria ter. Porque isso é uma estratégia que Deus nos dá, uma oportunidade que Deus nos dá para alcançar o coração das pessoas, para que o Evangelho alcance, para que as pessoas sejam inseridas nesse ambiente, né? E conheçam esse ambiente da comunhão. E é para isso que os nossos aniversários têm servido ultimamente, nos últimos anos. Deus tem falado conosco em relação a isso. E a palavra que Ele foi gerando no meu coração, e gerando é a palavra mesmo, não tem outra. Deus foi gerando essa palavra aqui dentro, foi mexendo comigo. Deus está dando para a gente uma experiência diferente na República hoje. A gente tem vivido dias que Ele tem falado conosco profundamente, através de muitas situações, detalhes que a gente tem vivido. E a República, na verdade, é hoje o lugar que eu creio que Deus me colocou ali para me desenvolver, né? Além desse lugar de comunhão, a República é o meu ambiente onde eu sei que eu estou sendo preparada para o casamento. Isso a gente sabe na teoria, né? A gente fala, quando a gente vai contar o que é República, a gente fala, República é um lugar onde a gente está inserido para ser desenvolvidas para o casamento. E hoje, eu creio que eu tenho vivido, assim, experiências que vão me desenvolvendo no meu íntimo e que me fazem pensar, às vezes, como é que eu entraria num casamento se eu não tivesse passado por essa experiência de República? Deus teve misericórdia da minha vida, irmãos, por me colocar num ambiente assim. E hoje esse é o ambiente que nós temos na igreja, né? Que trata os nossos casamentos, que trata as nossas relações com o outro. E um dos ensinos que vem para nós, com muita força nesse lugar de comunhão, é que todas as nossas relações, elas são um casamento. Todas. Porque casamento fala de compromisso. E compromisso e responsabilidade é o que a gente precisa ter um com o outro, em qualquer relação, em qualquer situação. E aí a gente vai percebendo onde que a gente foi de mais, onde que a gente foi de menos, onde que a gente podia ter sido mais cirúrgico e não foi. Então a gente vai nesse ambiente seguro de palavra, de confronto, a gente vai percebendo onde que a gente falhou, onde que a gente pode ser melhor, onde que a relação não desenvolveu como poderia desenvolver. E foi sobre isso que Deus foi falando comigo. E eu queria já pedir para vocês abrirem em Atos 4. Palavra que Deus tá mexendo assim no meu coração. Tá falando muito, na verdade Deus tem falado muito conosco através do livro de Atos, né? É o livro que a gente está estudando aí no nosso ETAP. E esse capítulo em específico, ele fala de um momento muito, muito importante, assim, que Pedro e João estavam vivendo, e ele vai contando de um momento que eles precisam ficar ali no Sinédrio, que era um ambiente de lei, né? De respeito, de governo, onde tinham homens muito importantes e muitas pessoas ali onde Pedro e João precisavam se posicionar. E o posicionamento dele gera muita revolta em muitas pessoas. Não é para todo mundo que aquela palavra cai, né? Pedro precisa ser muito incisivo, e uma das coisas que foi me chamando a atenção foi que ali no início, quando começa a contar ali um pouco desse contexto de Pedro e de João, fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E aí essa palavra vai contando, vai falando sobre esses homens e mulheres que iam se convertendo e iam sendo agregados a essa família da fé, a essa família cristã, esse lugar de pessoas que criam no Evangelho, consequentemente, iam sendo acrescentadas
Tem uma palavra que a gente fala muito que é Atos 2:42, né? Fala que cada um que ia se convertendo ia sendo acrescentado nesse ambiente. E aí tem um momento que fala muito especificamente sobre essa comunidade cristã, e é o versículo 32. Queria ler com vocês do 32 ao 35. Ele vai falando como que era essa comunidade, no prático. E ele fala principalmente da situação financeira deles. E uma das coisas, um dos ensinos muito, muito fortes assim, que a gente recebe aqui é que a situação financeira e a forma como a gente lida com as prioridades que a gente vai dando para o nosso dinheiro, para a nossa vida financeira, ela revela muito. Revela o nosso casamento, revela o nosso caráter, revela os nossos interesses. E aí aqui fala exatamente sobre isso. E aí ele vai dizendo ali, eu quero ler com vocês, então, a partir do 32. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E aí essa palavra foi chegando assim no meu coração através de uma das nossas reuniões que a gente tem e que a gente também tem sido muito incentivados, que é ter reunião de palavra, né? Senta para falar dos ministérios, é reunião de palavra. É palavra derramada, devocional, palavra derramada, culto, é palavra derramada. Em todo momento a gente está sendo impulsionados a falar e aprender sobre a palavra. E aí quando eu me deparo com esse texto, eu penso assim, é exatamente isso que eu estou vivendo. E quem me conhece e sabe a forma como eu cheguei nesse ambiente, sabe da vulnerabilidade emocional, da dificuldade que eu tinha de dividir as coisas que eu tinha, e eu achava que não. Pensava, não. Então, mas eu era extremamente orgulhosa das coisas que eu tinha construído. Do carro que eu tinha, da casa que eu já... Eu tinha muito orgulho das coisas que eu tinha conquistado na vida. E aí, quando essas coisas começaram a ser provadas na minha vida, eu comecei a ver o quanto eu era apegada em detalhes, assim, financeiramente, emocionalmente, em pessoas. E aí, eu fui relembrando essa história e eu fui vendo como hoje está sendo transformado dentro de mim, da minha consciência, esse senso de compromisso e responsabilidade. E aí que eu comecei a pensar como essa palavra ela se encaixava, porque aqui fala que uma é que eles não tinham diferença nas coisas. Ninguém tinha necessidade de nada, porque tudo era comum, não tinha esse é meu, aquele ali é da Karine e aquele outro é da Fábio. Não, tudo era uma coisa só. E aí, por que a república entra? Porque quando tu fala de república, e é muito interessante quando a gente vai falar, né? Eu moro numa república. As pessoas falam, nossa, que legal, é mais fácil, né? Não, não é. Na verdade, é o contrário. Porque o normal, o convencional de uma república que a gente conhece é isso, né? Tu vai para dividir, tu vai para que fique mais fácil financeiramente. E hoje, o que a gente vive no casamento, na experiência de casamento que Deus tem nos dado na República, é tu abrir mão de tudo que é teu. Quem passou pela República e está na República sabe disso, né? A gente fala muito sobre isso. Esse é o principal, uma das coisas principais que é trabalhado em nós. Não é sobre o financeiro só. O financeiro é um ponto. É a ponta do iceberg que a gente fala. Mas isso revela um coração que está extremamente preso em detalhes, que a gente acha que não, que a gente pensa que já superou, que a gente pensa que hoje não está mais preso, hoje... Não, eu já resolvi isso. E aí a gente vai percebendo que ainda em alguns aspectos
a gente precisa deixar coisas que a gente ainda não aprendeu a deixar. E é isso que esse ambiente, estou falando de ambiente da República, mas é um ambiente de comunhão, né? É um ambiente de comunhão profunda, um lugar de relação que tu tem com alguém que vai te confrontar a ponto de tu entender que é exatamente aquilo ali que tu precisa. E tu não precisa de mais nada. Tem nenhuma outra coisa que tu precise mais, além daquilo ali. E aí foi muito interessante porque a gente não vai ler, eu não quero me deter em ler, mas incentivo vocês a continuarem o texto, porque o capítulo 5 ele vai falar sobre Ananias e Safira, que é um casal que queria participar daquilo, achou que tinha entregado, deu parte do que tinha, vende ali as propriedades que tinham, entregam um pouco, retém outro pouco e acha que aquilo está o suficiente. E aí essa história é uma história muito conhecida, né? Ela é uma história que transita muito pelo nosso meio, assim, a gente vai conversando muito sobre. E é a forma como a gente muitas vezes se percebe. E eu fico me questionando, eu oro muito para que o Senhor, Ele me torne o meu coração um coração que está pronto para receber, que está pronto para perceber e para ser convidado para essa percepção, né? De, pô, Mari, aí não tá legal, dá para te entregar mais. Aqui tu não deu nem metade do que tu podia dar. E que é o que esse ambiente de total comunhão, que é o que essa palavra fala, que era um coração, que era o coração e a alma. Tem versões que falam que era um só coração e mente, né? Tem algumas versões que trazem essa tradução. E ali, esse é a expressão maior da comunhão. E aí, foi isso que Deus foi tratando assim no meu coração, e eu fui me questionando até que ponto o meu compromisso ele está, de fato, sendo desenvolvido. Porque a gente fala que a gente vai trazendo o nosso coração, a gente vai falando como a gente está se sentindo, a gente vai... Mas é nesse ambiente que as pessoas que realmente estão comprometidas conosco, realmente estão responsáveis, elas vão nos olhar e elas vão dizer, tá, realmente, tem algo aí que está acontecendo uma renúncia, de fato, de coisas que em algum momento tu estava presa. E a vontade que a gente tem, eu acho que de todos nós, é que isso seja um momento que fechou, tá tudo certo, não tem mais nada que desenvolver. E não. E quem é casado, quem sabe, quem tem essa relação profunda com alguém, sabe que tu pensa assim, tá, agora eu já tô. E aí tu chega num momento e pensa, dá pra ir mais. Aqui tu podia ter feito diferente. E para mim, quando essa palavra chega e ela vai mexendo em tudo isso e vai me fazendo pensar em todas as áreas, em todos os lugares da minha vida, isso não só na República, mas nos lugares onde eu estou inserida profissionalmente, famílias que a gente está inseridos, né, na relação, isso vai me mostrando a importância de eu realmente entender o que essa palavra quer ensinar. E aí o ponto, assim, um dos pontos principais que foi falando muito ao meu coração, já finalizando e incentivando vocês a participarem dessa discussão, dessa conversa, porque isso vai gerando cada vez mais palavra no nosso coração. Mas um dos pontos foi o versículo 34, que ele fala no 33, né? Que além ainda dessa abundante graça que existia nesses homens e mulheres que percebiam e se entregavam nesse ambiente, falava que não havia nenhum necessitado entre eles. Que tudo que eles tinham, eles entregavam. Então eu não retenho nada para mim, para talvez depois eu precise. Não, eu sei que é esse o lugar que eu preciso entregar para que eu esteja 100% suprida. E foi aí que isso foi se linkando assim com tudo que Deus estava
está trabalhando no meu coração em relação a esse casamento que a gente precisa entender que a gente vive uns com os outros. Então, queria incentivar vocês a trazerem o coração de vocês nesse ambiente, para a gente compreender assim profundamente o que Deus vai revelando para nós, né? Cada um assim na sua relação com Deus, Deus tem algo diferente, então fica à vontade para participar. Muito bom. Ouvir o coração do aniversariante é especial e diferente quando traz palavra no aniversário. É igual a ganhar um bebê no retiro. A gente falou isso quinta, né? Tem momentos assim muito especiais e hoje é um momento que a gente vai pensando muito, não só sobre a vida da Mari, mas tu trazer a República como essa figura através dessa palavra é interessante, porque o que são as repúblicas para a gente ir conversando juntos, né? Essas casas que Deus nos deu, essas estruturas de casas em que a gente vai vendo algumas mulheres jovens, homens que vão tendo essa vida de solteiro e entendem que tem que estar junto justamente para aprender a dividir nesses momentos e compreender o que é entregar tudo. E uma das coisas, sabe, Mari, que me chamou muita atenção assim nessa noite, é sobre o compromisso. E a gente aprende sobre esse compromisso. E falando para jovens, né, hoje, num culto em que a gente pensa dos jovens, o jovem não sabe muito bem o que é compromisso ainda. Quando a gente está imaturo ainda no nosso desenvolvimento, a gente vai vendo que a gente não tem compromisso com a escola, não tem compromisso com os pais, com os afazeres dentro de casa, então vai desobedecendo, vai deixando de fazer algumas coisas, não vai se comprometendo também com os colegas, então acaba na verdade, revelando a gente. Só que na nossa fase adulta, a gente também se vê imaturo em muitas áreas, principalmente nos relacionamentos. Então, como que a gente vai agindo com os relacionamentos? A gente vai só usufruindo conforme fica bom pra gente. Então, a gente se aproxima de alguém porque a gente quer algo em troca, ou porque a gente está um pouco mais carente. E aí vem um momento em que a gente aprende isso. Só que a gente aprende muitas vezes se frustrando com a gente. Porque a gente vê que a gente, na verdade, não sabe cuidar, a gente não sabe ainda ser mãe, ser pai, ser irmão. Mas a partir de um coração humilde como tu está trazendo, a gente vai aprendendo isso e aqui com essas conversas a gente vai desenvolvendo isso. Mas é muito importante porque o compromisso, ele precisa ser gerado muito cedo no nosso coração. E se hoje essa palavra ela vem ao nosso encontro, é porque Deus está chamando a atenção do nosso coração. Em alguma área ainda tem pontos de descompromisso que a gente precisa receber e pensar, preciso de ajuda para compreender de forma mais profunda. E isso só num ambiente que tem compromisso. E esse ambiente é um ambiente que tem compromisso. Agora, no nosso trabalho talvez não tenha, mas nós vamos levar esse ambiente de compromisso lá. Desenvolvendo como? Conversando. Então eu recebo assim muito essa palavra nessa noite e oro a Deus para que Deus continue mostrando as áreas do meu coração para que eu consiga continuar desenvolvendo um compromisso, né? Oi. Eu tô aqui atrás de ti. Dei um susto nela aqui, gente. Eu tava aqui atrás, ela não me viu. Aí ela achou que era a consciência dela falando com ela, mas não era eu. Só pra explicar. Mas essa palavra que a Mari trouxe agora faz muito sentido com o que eu tô pensando assim nessa noite. A gente conversou um pouquinho antes do culto sobre a questão da nossa convicção e como é que a gente tem andado nos lugares, né? Porque quando tu traz, Mari, a referência de Ananias e Safira, para mim, a figura deles é a figura de quem se movimenta sem ter convicção do que está fazendo
e acaba não se entregando por completo porque não está compreendendo realmente o que é o participar, né? Então a gente estava falando antes sobre o que é submissão, que a submissão ela não é tu simplesmente fazer algo por fazer para querer apresentar algum tipo de resultado. Tu precisa pedir para o Senhor para tu compreender o que Ele está comunicando a partir disso, para tu te tornar participante. Só que se a gente começa a se movimentar de qualquer jeito, só para aparentar daqui a pouco uma submissão ou uma participação, que nem eles fizeram, mas tu não tá realmente compreendendo o que tu tá fazendo, não vai durar muito tempo. Não vai, se tu entra na República, eu vivi com vocês, né? Eu pude presenciar o meu coração em muitos momentos. Se tu tá ali querendo mostrar alguma coisa e não tá realmente humilde ali, sincero no que tu tá apresentando, no que tu está entregando, seja financeiramente, seja em outros aspectos, acaba que não dura muito tempo. Aparentemente a gente está realmente comprometido, aparentemente a gente está realmente participando, só que no primeiro momento que a gente é mais apertado, no primeiro momento que a gente é contrariado, a gente não aguenta, porque não é algo 100% comprometido, a gente não está 100% comprometido com aquilo. E quando eu ouço assim, essa parte de Ananias e Safira, vem um alerta no meu coração, porque se a gente está se movimentando desse jeito nos lugares e com as pessoas e aparentemente submetidos, mas na verdade a gente não está realmente submetidos, pode até parecer que a gente está conseguindo, que a gente está entregando, só que não vai durar muito tempo. Vai ter uma hora que o nosso coração vai se voltar contra, vai ter uma hora que o nosso coração vai se revoltar, vai ficar rebelde, porque não tem realmente uma profundidade. Por isso que é um processo no que a gente vive na República, aqui, na igreja, nas relações que a gente tem uns com os outros. E para isso ser longínquo e pleno, é necessário uma entrega completa mesmo, né? Sem reter nada. Porque eles não precisavam, né, Mário? Não precisavam ter dado aquilo ali e dito que tinham dado tudo. Eles só, daqui a pouco, se eles não estavam entendendo, não precisava ter dado nada. Ia ser mais bênção para eles não ter entregado do que ter entregado do jeito que eles entregaram. Então eu fiquei pensando assim nessa forma que a gente vai andando nos lugares e será que a gente está mesmo comprometido e convicto do que a gente está fazendo? Ou se a gente está fazendo só para aparentar alguma coisa, sendo que não é isso que Deus espera de nós, né? Vai vir alguma voz? Vai, Taena. Solicitando ali o microfone. Mas pegando o gancho disso que a Lara estava trazendo, me chamou a atenção a parte que tu grifou, Mari, do 33, que inclusive é a idade que tu está fazendo hoje, 33 anos. Só para a gente não esquecer que ela tá... Diz ali que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. A partir dessa entrega, a partir desse compromisso, desse comprometimento com as coisas do Senhor, e entendendo que nada era deles. E é isso que é o mais forte, né? Não tem a ver com a gente fazer alguma coisa de maneira forçada e pragmática. Não, eu preciso entregar. Tu, por exemplo, o carro que eu tenho não é meu, mas isso ficar só de forma protocolar, que nem a Lara disse, isso não vai ter uma constância, porque isso não vai fazer parte de nós e não vai ter uma super abundante graça a partir desse teu comunicado. Então, tu não vai estar comunicando nada, vai ser só ali palavras muito bonitas na teoria, mas na prática ela é reproduzida de uma outra forma. E eu comecei a pensar assim, sabe que hoje eu estava vendo um programa assim que tem plateia junto, e aí eles estavam falando sobre o Dia dos Namorados, e aí eles pegaram os casais na plateia, e a apresentadora fez uma pergunta meio que do nada, assim, para as pessoas, para os casais: o que tu aprendeu com essa pessoa? O que tu aprende com ela?
E aí era um programa ao vivo, aí as pessoas ficavam tipo, é muita coisa. Nossa, muita coisa. Essa pessoa ela é muito legal, eu amo muito ela. Mas eles não conseguiam falar o que eles aprendiam. Porque a nossa natureza é essa. A gente não quer aprender com as pessoas, a gente não está se relacionando com as pessoas para querer aprender, para nos entregar e pensar na vida dela. Não, eu olho, tu me pergunta agora o que tu aprendeu com a Alice, eu fico, meu Deus, deixa eu pensar aqui, porque não é natural. Porque a gente só está pensando em nós. Então, o princípio disso, dessa palavra, fala sobre uma entrega genuína da nossa vida, que foi o que o louvor que a Vicky trouxe para nós, que a banda trouxe para nós, para a gente pensar. Samuel já estava triste aqui, porque ele faz parte, né? Não é só a Vicky que canta, tem todo um arranjo por trás. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, a forma como... Porque isso é desde o início, quando a gente é criança. Quando a gente não quer dividir, não aprende a dividir um brinquedo. Depois, quando a gente é adolescente, a gente não quer escutar os outros, porque a gente sabe o que é o certo. A gente é cheio de razão. E aí, assim, vai até o nosso comportamento apegado aos bens materiais. Mas eu comecei a pensar hoje nesse programa e fazer esse exercício assim, o que eu tenho aprendido contigo? O que eu tenho aprendido com a Rosane? Será que eu estou me relacionando para aprender ou só para eu ficar ali querendo me vangloriar, dizer o que eu consigo, o que eu posso, o que eu já fiz e quais são os meus feitos? Então, comecei a pensar nisso. E uma brincadeira, a Alice agora olhou para mim e falou assim, devolve meu brinco amanhã. Falei, tu não tá ouvindo a palavra? É tudo nosso. Tudo que é teu é meu, tudo que... Entrega. Ela disse, cada um tem o seu tempo. Ai. Pastor Tiago. Amém. Depois a gente vai resolver esse brinco aí. Vai precisar de uma terceira pessoa, eu acho. Mas interessante, né, Mari? Porque tu trouxe no teu primeiro aniversário, né? Hoje é o segundo. É que nem interior, né? 3 dias. Mas eu achei interessante, tem alguns pontos aqui que eu fiquei pensando. Tá falhando o microfone ou é impressão minha? Impressão minha, né? Glória a Deus. E tinha uma multidão que cria, né? Então provavelmente uma outra multidão que não cria. Porque da multidão dos que creram era um só coração e alma, né? E aí, para mim, essa palavra fala muito do senso de satisfação. De tu te sentir satisfeito, te sentir suprido. Porque não é que eles não consideravam o que eles tinham. Eles não consideravam com exclusividade. A minha fala exclusivamente. Porque era tudo em comum. Então, eles entendiam que eles tinham algo que pertenciam a eles. Mas, de uma forma comum, não exclusiva. E aí, gerava graça. Porque eu fico pensando que quanto mais a gente tem, mais necessitado a gente é, porque a gente tem para nós. A gente precisa pensar sobre isso. Quanto mais a gente tem para nós, né, Lipe, mais necessitado a gente é. E no momento que a gente não tem aquilo exclusivo nosso, mas que é do coletivo, a gente não se torna mais necessitado. Aí vem graça. Aí a gente deixa de ser desgraçado, né? Porque a gente está sempre atrás de algo de alguma necessidade, até mesmo que a gente gera que não existe. E aí vem o poder de Deus, vem a graça de Deus para a gente poder testemunhar. Então não adianta a gente querer testemunhar a ressurreição se a gente não crê. A gente está vivendo já uma ressurreição aqui. A gente não vai mais morrer, não tem que ter medo da morte, que não tem mais falta de nada, né? Então eu fiquei pensando isso, Mari. O quão muitas vezes a gente se vê necessitado, tendo tudo em comum. Hoje a gente tem tudo em comum. As nossas casas precisam ser em comum, nossos casamentos, a relação com nossos filhos. Mas por que a gente se sente necessitado? Porque na verdade a gente acha que é exclusivo nosso. A gente é só parte, não é o todo. E aí a gente anda sem graça, a gente não consegue testemunhar. Então, para mim, o que chama a atenção é esse ponto da satisfação, né? Sentir satisfeito. Tá funcionando. Boa noite. Essa palavra que a Mari traz, ela
Deus nos deu ela na reunião da dança. Foi uma palavra que falou muito conosco, porque a gente foi vivendo essa experiência de trazer a gente tem as nossas reuniões com palavras, né? Como a Mari falou antes. E aí eu trouxe essa palavra, mas assim, o meu coração ele não estava com uma intenção, não com uma intenção, mas ele, quando eu trouxe essa palavra, não trouxe com graça, que foi o que o pastor Tiago acabou de falar, né? Porque eu só estava pensando de uma forma mais literal, assim, eu não estava entendendo aquilo, discernindo no Senhor o que eu poderia trazer essa palavra, como que eu poderia testemunhar ela na minha vida, com que peso que eu podia trazer ela. E aí Deus teve misericórdia e foi ressignificando isso no nosso meio, né? Então, quando a Mari traz essa palavra de novo, falando sobre o que é casamento, aplicando isso na República, isso é muito verdade, porque quando a gente fala sobre dar o que é nosso, é algo que é muito difícil para nós, né? Principalmente na questão financeira, na questão do que é nosso no físico. Então, a Mari, no início, quando ela veio na República, ela deu um carro, ela entregou o que ela tinha de mais precioso. Eu, quando cheguei na República, eu tive que aprender o que era finanças, eu tinha que entregar o que era meu, e coisas que a gente sempre foi muito mimada ao longo do tempo, né? E o que eu fiquei pensando, assim, muito dessa palavra, que fica expressado na República, é que o amor que a gente aprende com Deus, ele não é condicionado. Ele é um amor incondicional. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência liberta de que o que a gente tem não é só nosso, que o Senhor vai nos suprir em tudo o que a gente precisa, o amor que Deus vai que a gente vai sentindo de Deus, ele não é mais condicional. Então, a gente, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não entregue como a gente deveria entregar, o Senhor vai nos amando e nos ensinando que é responsabilidade. Não que não tenha consequências, né? Não que o Senhor não nos corrija depois. Não é esse amor lindo, místico. Ai, que lindo, tu não entregou o que tu tinha, tu tá escondendo ainda, tu poderia ter falado melhor. Não, é isso aí. Não, é um amor que vai te disciplinar, um amor que vai te corrigir, que depois vai te trazer o ensino, né? Então, é muito precioso mesmo a gente estar falando sobre isso e falando sobre essa convicção que a gente tem que ter no nosso coração, sobre esse compromisso que o Senhor vai nos dando com todas as pessoas que estão conosco, né? E isso é muito precioso. Amém. Quando a gente vai, por isso que é legal, né? A palavra participativa, que a gente vai, isso vai dando mais forma ainda, né? Para o que Deus já está falando conosco. E quando tu traz a graça e esse senso de satisfação, isso é, na verdade, se conecta demais com essa palavra, porque é isso que Paulo traz, né? Em todo momento da vida de Paulo, ele está falando sobre isso. Então, ele fala sobre contentamento, sobre a gente estar contente com o que a gente está recebendo. E é por isso que ele também diz, a tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua... a minha fraqueza vai ser aperfeiçoada no teu poder, da visão de Paulo. É isso que ele fala que é a expressão da vida dele. Então, é por isso que ele diz, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí, acertei o versículo. Mas eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Por isso que a gente, que é a graça? Por que a gente fica sem graça? Porque a gente fica firmados numa capacidade que a gente acha que é nossa. E nunca vai ser. Por isso que a gente nunca vai conseguir gerenciar um casamento sozinho. Gerenciar uma relação com alguém sozinho. Gerenciar uma posição que a gente precisa ter sozinhos. Então, eu creio que é uma palavra que vem assim muito ao encontro do que nós estamos vivendo como igreja, né? Aprendendo sobre posicionamento, sobre contentamento, sobre sermos 100% supridos no que a gente precisa, não no que a gente acha que precisa, mas no que a gente de fato precisa como mulheres, como homens, como esposa, como filhos. Então, eu queria te
te convidar para ficar de pé e empenhar o teu coração em oração. Quando a gente fala da gente ser supridos, contentes, satisfeitos, é o que a Tayana falou, é muito fácil tu dizer, não, eu entrego tudo, pega tudo, Senhor. Te dou meu coração. Daqui a pouco Deus pede. Aí tu pensa, não, isso não. Não, mas isso eu ainda tô. Isso aí ainda eu não consigo. E aí a gente não tá nem só falando de coisa prática, física, palpável. A gente tá falando de pontos assim no nosso coração e nas nossas emoções que a gente não tá disposto a entregar. Uma relação com alguém, um casamento que a gente acha que tá tudo certo, a gente percebe que não. Uma relação com um filho que a gente percebe, acha que tá tudo certo, e aí Deus vem e mostra que não. Então eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração para gerar algo em mim e que hoje vai gerar algo em outras pessoas. Por isso que quando o pastor Tiago cita, né, um dos aniversários, dos momentos que a gente teve de oportunidade para celebrar, é para falar da palavra, é para a gente falar o que a gente tem vivido, é para eu mostrar que a Mari que está lá no trabalho, ela não vai ser diferente da Mari que está aqui, em nome de Jesus. Por muito tempo eu vivi assim, por muito tempo a gente vive, a Karine lá no negócio, lá é uma pessoa, aí chega na igreja, não, mas aqui eu cansei de ser esse personagem. Eu creio que hoje o Senhor, Ele tem nos mostrado, Ele tem nos formado para ser esses que vão ser exatamente quem são em todos os lugares. E é para isso que a gente tem ressignificado. Não é só aniversário, é casamento, é batizado, é chá de fralda, tudo. Todos os momentos hoje da nossa vida, eles têm uma intencionalidade. E eu creio que esses momentos, eles têm alcançado pessoas. E a gente vai expressar essa satisfação nesses lugares. E é aí que as pessoas vão ver, tem um lugar ali que supre ela. Ela tá no fundo do poço, parece, mas essa pessoa aí, eu sei que ela é suprida. E aí elas vão descobrir de onde que essa força vem. Senhor, a gente não quer falar isso da boca para fora, a gente não quer que isso seja só uma teoria na nossa vida, Senhor. Eu não quero que isso seja só mais uma palavra, só mais um aniversário. Não, Deus, a gente clama, Senhor, nessa noite, Pai, para que Tu faça com que essa palavra, Senhor, ela entre no nosso coração. Ela faça morada, Pai. Ela nos transforme a certo ponto, Pai, que as pessoas de fora daqui, elas vejam o que Tu está fazendo. Elas vejam, Senhor, em cada palavra que a gente vai dizer, nos posicionamentos que a gente vai ter, na forma que a gente vai se vestir, na forma que a gente vai entregar o que está proposto para a gente entregar. Que elas vejam, tem alguma coisa diferente. Que elas Te vejam na nossa vida, Senhor. Fala conosco, Pai, áreas que a gente ainda não entregou, coisas que a gente ainda está preso, Pai. Seja prático, seja palpável, seja emocional, sejam relações que a gente ainda não soube Te entregar, relações que a gente ainda não soube arriscar até o último risco que a gente tem ali, medo de perder ainda. Não nos deixa, Pai, ter medo de perder nada, porque se a gente entender o Teu Evangelho, se a gente conhece a Tua Palavra, a gente sabe que a gente tem tudo que a gente precisa. E a gente não precisa de nada. Em nome de Jesus, é isso que eu Te clamo nessa noite. Continua falando conosco. Obrigada pela Tua Palavra revelada nessa noite. Obrigada pela Tua Palavra revelada na vida dos meus irmãos, Pai. Para mim, em nome de Jesus. E a gente quer continuar com ouvidos atentos. A gente quer sair daqui com essa palavra. A gente quer vir para cá amanhã de manhã com mais palavra revelada, Senhor. Vai gerando essas conversas na nossa vida, nas nossas relações uns com os outros, Senhor. É isso que eu Te clamo nessa noite e Te agradeço, porque Tu tem falado conosco, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Te entreguei meu coração, pois confio que você sabe cuidar. Te entreguei meu coração, porque vi que você sabe me amar. Como ninguém, como ninguém. Oh, e hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais por que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Sim, Ele sabe, e você sabe como me preencher. Sabe dizer não e dizer sim. Sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher. Sabe dizer não e dizer sim. Sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Sim, eu não tenho mais, Senhor. E hoje eu não tenho declarando isso nessa noite. Vai declarando isso pro Senhor. Abre o teu coração. Quando a dúvida chegar, me lembrar. Aleluia! Que você sabe cuidar de mim. E Ele sabe, e você sabe como me preencher. Sabe dizer não e dizer sim. Sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher. Sabe dizer não e dizer sim. Sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Não tem mais preocupação. Hoje eu não tenho mais por que me preocupar. Quando a dúvida ela chega, vou me lembrar. Aleluia. Que Ele sabe. Que você sabe cuidar. Ora isso mais uma vez. E diz assim: você sabe. Ele sabe tudo. E você sabe como me preencher. Sabe dizer não e dizer sim. Sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. E você sabe como me preencher. Sabe dizer não e dizer sim. Sabe me fazer saber que você sabe cuidar de mim. Aleluia. Mari, vamos orar. Última oração pela tua vida nesse ano, nessa idade dos 33. Não, no aniversário, né? Sim, sobe aqui. A gente está orando pela Mari. Queria chamar o pastor Tiago e a Aline Witt também. A gente ter esse tempo de oração pela Mari. E finalizar, acho que o último parabéns, né, Mari? Do dia. Glória a Deus. Coloca teu coração empenhado agora para orar pela vida da Mari. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da tua filha, Senhor, que tem aprendido a cada dia a se entregar nesse lugar. Tem aprendido a se entregar para boa parte que tem reservado na vida dela. A
assim como tu deu uma palavra para ela hoje, no dia do aniversário dela, continua enchendo ela da tua palavra. Que ela possa encontrar sempre esse porto seguro, esse lugar de aconchego, esse lugar de amor nos teus braços, Senhor. Que ela possa ter a certeza que todos os dias da vida dela, tu é o centro. Que ela possa se entregar todos os dias aos teus pés. Obrigada pela vida da Mari, continua levantando ela nos lugares com ousadia. Dá coragem para tua filha a falar aquilo que ninguém quer mais falar, Senhor. Dá ousadia para Mari, Senhor. Ousadia ela continuar se entregando com responsabilidade para todas as pessoas que tu tem colocado na vida dela. Dá graça para ela, dá estratégias para ela, Senhor. Dá um novo cântico, uma nova dança, uma nova oração nos lábios dela todos os dias da vida dela. Obrigada, Senhor, pela vida da Mari. E vá que se cumpra tudo aquilo que tu escreveu para ela, Senhor. Tudo aquilo que tu sonhou para ela em ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 1, 2, 3. Oh, parabéns pra você por essa data. Muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado, no eterno corpo, e a vida que seja um constante sorriso. Da 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 Tudo que eu viver é ressoar em meus pulmões. Tomaste o meu coração, sem dúvidas o teu amor inexplicável e fenomenal. Vivemos de milagres pela sua graça. Então como eu poderia pensar em fugir, se o caminho é verdade, a vida é com um novo coração, sou livre pra viver. Por isso a minha vida entrego a ti. Nos deu tua visão, ó quão linda ela é. Isso não é um sonho, isso é teu amor. da 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 da. O teu espírito vem e age entre nós. Não queremos controlar, porque sabemos que isso é tudo o que Precisamos para prosseguir, esse é nosso clamor. Vem, vem com um novo coração, sou livre pra viver. Por isso a minha vida entrego a ti. Nos deu tua visão, ó quão linda ela é. Isso não é um sonho, é você. A nossa vida transformou, Para mais alto nos levou. e o que era velho Acabou. da 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 da. 1, 2, 3. Você me transformou, meu coração mudou. Que era velho acabou, agora livre sou. Eu cantarei bem alto e cada vez mais alto que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo e levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Se levante, pois agora vamos cantar. 1, 2, 3, vai! Mais uma vez, vai! Você me transformou, Meu coração mudou. o que era velho acabou, agora livre sou. Eu cantarei bem alto e cada vez mais alto que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo e levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos